Olá, olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Instituto Liderança e Liberdade. Meu nome é Luizana, estou aqui como host hoje desse episódio e estamos aqui com a nossa colega, eu sou associada, estamos com a nossa colega também associada, a Thaís Concílio. Então, Thaís, seja muito bem-vinda a esse episódio do nosso podcast, muito bom ter você aqui. E eu gostaria já de deixar a palavra aí contigo para você se apresentar um pouquinho para nós. Primeiro, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa oportunidade de estar falando aqui no podcast, é sempre uma honra. Meu nome é Thaís Concílio, também sou associada do Instituto. Estou aí, hoje nosso tema, vai ser justamente carreira corporativa. Estou aqui para compartilhar um pouco das minhas experiências, como é que foi a minha vida corporativa até agora, e eu espero que agregue bastante aqui nas nossas conversas. No Instituto a gente fala muito sobre desenvolvimento de lideranças, e aqui é uma super oportunidade para estar conversando novamente. Então, muito obrigada. Obrigada também por ter aceitado aí, esse nosso convite, e como você muito bem falou, estamos aqui como associadas do Instituto e é sempre uma oportunidade de se desenvolver. E como a gente trata muito sobre desenvolver aí competências aí na área de liderança, estamos aqui para falar hoje de um tema super importante, que é carreira profissional. É um assunto hoje, na vida de muitas pessoas, tanto para quem está começando, no seu início de carreira, no meio da carreira em desenvolvimento, ou até no momento de transição, ou de repente se encaixando aí para um final de carreira que eu acredito que não acontece, porque todo mundo gosta de ficar aí na ativa por muito tempo, pelo menos é o que eu observo aí nos nossos relacionamentos. Então, Thaís, na verdade, para a gente começar aqui o bate-papo, aquecer um pouquinho a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho, Você também, está aí, com certeza, você é jovem, já deve ter uma experiência, deve estar aí também no meio do caminho, enfim. E a ideia aqui hoje nesse episódio é que a gente possa conversar, trazendo um pouquinho da sua experiência, Conta aí pra gente como é que você começou. Desde aí, eu acho que a nossa carreira inicia aí no ensino fundamental, ensino médio, vai sendo construída, Mas conta pra gente como foi aí seu início e a gente vai aqui desenrolando um pouquinho das nossas experiências e quem sabe a gente até se encontra aí no momento, dessas nossas carreiras, Porque eu falo que a gente pode, num momento, até conhecer um pouco mais do outro, ter um encontro aí com outro de carreira, enfim, mas estamos aí para isso. Então fala um pouquinho aí pra gente. Show. Então, começando assim com uma explicação, eu falo que originalmente eu sou advogada, mas dentro da minha carreira, eu acho que isso acontece com todo mundo, a gente passa por várias fases e eu já vi inclusive uma postagem que mostra que a carreira é linear, a gente vai subindo, mas na verdade não, as carreiras elas voltam, a gente dá 2 passinhos para trás, depois vai mais um pouco para frente, mas originalmente advogada e daí depois eu compartilho um pouco mais de como é que foi a minha trajetória. Mas voltando para o início, justamente quando a gente está lá no ensino fundamental, no ensino médio, já começam as perguntas, especialmente dos pais, dos familiares, dos amigos. Que carreira você vai seguir? Ou até aquela, o que você vai ser quando crescer, O que você vai ser quando crescer? Quando eu era criança e me faziam essa pergunta, eu falava 2 respostas, tá? Professora era uma delas e a outra presidente. Então, assim, a gente consegue ver um grande distanciamento ali das respostas, mas a verdade é que no fim, a gente vai se moldando e vai se conhecendo mais e entendendo que carreira seguir. Então, ali no ensino médio foi onde eu comecei a pensar realmente mais em carreira, em termos do que eu faria no vestibular. Então, se você é jovem, está nos assistindo, está nessa fase, é uma fase que a gente tem um nível de maturidade diferente e já tem que tomar uma super decisão. Que carreira seguir e a gente pensa que essa carreira é imutável e que vai ser para os próximos muitos anos, Então, quando eu estava no ensino médio, eu não tinha certeza de que carreira eu gostaria de seguir. E eu conversava com os meus professores, conversava com os meus pais, e eu tinha uma facilidade de aprendizado. Então, eu gostava de matemática, de português, de biologia, eu não tinha algo que era a minha matéria preferida, o que eu amava mais, Então, eu tive no começo muita dificuldade de decidir qual carreira seguir,
justamente por ter, assim, várias aptidões e ao mesmo tempo não saber nenhuma com profundidade. Então, quando eu escolhi fazer os vestibulares, eu fiz vários. Então, eu fiz engenharia ambiental. Minha mãe, que se assistir esse podcast, ela vai rir desse momento, mas engenharia ambiental. Engenharia era da mobilidade, que chamava também, que era da UFSC, aqui de Joinville. Me inscrevi também para biomedicina. Me inscrevi para vários vestibulares. E falei, no que eu passar, eu vou começar. E aí, o que aconteceu? Acabei passando em todos. Todos os vestibulares que eu fiz, eu passei. E aí, pra mim, olhando lá, Thaís de 16, 17 anos, foi um grande dilema. O que eu vou escolher agora? Eu gostava, né, de várias matérias. O que combina mais comigo? E naquele momento, o que fez sentido, como uma primeira decisão, era optar pela universidade que fosse a federal, porque justamente em relação a custos, a pressão dos pais, é tudo relacionado. Então, uma das primeiras que eu realmente me inscrevi foi a universidade na UFSC, que era engenharia, mas eu cursei 2 dias. Não gostei do curso. Não gostei do curso com 2 dias de avaliação. Hoje em dia eu posso falar, até engraçado, mas enfim, na época... Um tempo curto, não era o que eu estava esperando, o estilo de ensino, a quantidade de alunos em aula, enfim... E eu entrei num dilema já lá nos meus 16, 17 anos. Não quero fazer engenharia. Será que eu deveria ter feito biomedicina? O que eu faço agora? Então, se você também tem esse dilema de carreira, não se preocupa porque depois vai dar certo. Só às vezes não é no tempo padrão que a gente espera, né? E aí, no fim das contas, eu acabei optando por não fazer faculdade nos primeiros 6 meses ali depois de me formar no ensino médio. E estudar um pouco mais, especialmente em termos de autoconhecimento, né? Então, comecei até uma terapia, fiz aqueles testes vocacionais, para chegar num segundo momento um pouco mais decidida do que eu faria em termos de vestibular. E aí eu tive uns 6 meses para pensar, para me reinscrever nos vestibulares que eu gostaria. Conversei com meus pais, conversei com a terapeuta. E no fim abriu um processo seletivo de meio de ano na Univille, que é a universidade aqui da região de Joinville. E eu resolvi fazer o vestibular para Direito. Por que eu escolhi Direito? Pelo motivo que muitas pessoas escolhem, mas eu sempre gostei muito de ler. Então eu achava que talvez faria sentido ali ter uma atuação com o Direito. Passei nesse vestibular, foi um vestibular muito tranquilo. E aí, por um grande incentivo da minha mãe, ela falou, começa essa faculdade. Se você não gostar, você sai e de repente faz outro vestibular no final do ano. E aí eu dou graças, assim, porque, gente, na primeira semana da faculdade de Direito eu já estava apaixonada. Gostei da turma, gostei dos professores, gostei de tudo. E me vi exercendo em alguns anos aquela profissão. Então, essa escolha de carreira, no começo foi um pouquinho conturbada. Se eu volto no tempo, eu penso, putz, foi uma baita decisão e que bom que eu tive o tempo de pensar. Nesse período que eu fiquei fazendo cursinho, eu também trabalhava, então trabalhei como auxiliar de professora, que era das carreiras que eu gostaria, né? E entrei no Direito e logo em seguida eu fui emendando, acho que eu vou repetir aqui só pra... E logo em seguida eu fui emendando estágios, experiências profissionais, que fazem muito sentido depois, que é o que eu falo, que a gente vai conectando os pontos na carreira, né? Até porque você era muito jovem, né, na verdade. Então, nesse momento, a gente tem, eu acho que pontos que você falou até para resgatar, né? É um momento que a gente é jovem, não tem tanta visão de futuro e experiência para poder tomar uma decisão importante. Tem a pressão dos pais e eu vejo que nós temos uma boa diferença de idade, eu diria, e na minha, né, um pouquinho mais, na minha época, tinha uma pressão um pouco maior. Eu vejo hoje, né, os pais, e eu tenho aí também muitos afilhados aí que eu também converso muito sobre carreira, e eu percebo que hoje existe esse olhar de, vamos pensar mais um pouco? Eu acho que o ponto que tu trouxe, não, eu vou esperar 6 meses, eu vou avaliar, eu vou me conhecer, isso é algo de alguns anos para cá, eu diria de poucos anos, vamos lá, 5 ou 10 anos.
se a gente for ver uma década atrás, a gente não tinha tanta flexibilidade, justamente pela cultura. E aí a gente está falando aqui do estado de Santa Catarina, que é uma cultura bastante italiana, alemã, entre outras, mas essa pressão por resultado, por, né, ter essa carreira mais linear que você falou, então não se dá esse tempo, né, de pensar, não, você tem que fazer, tem que, né? Então, o que você trouxe agora de poder pensar, reavaliar, eu acho que é muito válido. E aí, compartilhando um pouquinho contigo da minha, eu também na época, eu terminei o ensino médio com 16 e eu fiz aí, eu acho que foram mais de 10 vestibulares porque eu queria medicina. Mas naquela época, há 20 anos atrás, era muito difícil se passar numa federal para medicina, era muito concorrido. E aí eu também optei em estudar, fazer cursinho, e numa dessas conversas e pela dificuldade de passar na federal e a pressão da família, eu mesmo me fazia pressão. Poxa, eu não posso ficar esperando 2 anos esperando para entrar numa faculdade. Então eu optei em fazer direito também, na época, né? Tinha na metade do ano, eu falei, eu não vou ficar esperando. Coincidência, né? Coincidência. Então, eu também não quis ficar esperando. Eu falei, eu vou tentar medicina, mas eu vou continuar estudando, mas eu vou entrar na faculdade para eu ter uma experiência, porque eu achei que era muito tempo. Então, veja que mesmo há 20 anos atrás, eu também passei por isso e resolvi me jogar no direito, né? Que aí, enfim, depois a gente pode compartilhar um pouquinho, mas isso acaba colaborando, né, também aí com esse teu momento inicial, né? E o que eu vejo hoje, que pode ser uma visão, assim, para os jovens, é que antes eu pensava que existia apenas uma carreira. Então, durante a vida eu teria a carreira unicamente como advogada e eu teria que escolher isso logo que eu saí do ensino médio e seguir esse caminho. Mas a verdade é que, se a gente olha a expectativa de vida, a gente vive até os 80, 90 anos, claro, se não tiver nenhum tipo de doença, enfim, nenhum tipo de situação mais complicada. E dentro dessa vida a gente vai ter inúmeras carreiras. Então a gente vai ter uma carreira, né, depois a gente compartilha, mas como advogada, depois como líder, gestora, posso empreender. Então dentro de uma vida a gente tem inúmeras carreiras. Então quando a gente fala assim, você precisa decidir o que você quer, pode ser o que você tem aptidão, afinidade, o que você quer naquele momento, mas isso não é uma prisão, isso não te prende assim em termos de longo prazo. Você sempre pode estar estudando, se adaptando e criando a sua própria realidade, a sua própria carreira. Não, isso é muito legal que você está trazendo, né, Thaís? Aí, como eu sou jovem um pouquinho há mais tempo, posso trazer um pouco desse contraponto. E é claro que a gente vem de uma cultura que, mesmo aqui, né, em Joinville, nós temos empresas centenárias, famílias, né, muito tradicionais. Então, o que era? Poxa, né, antigamente, eu quero entrar numa dessas empresas grandes que nós temos aqui, centenárias, fazer carreira, ficar 20 ou 30 anos dentro de uma empresa. Eu mesmo, na minha carreira no início, eu fiquei agora, né, o ano passado eu saí para empreender, mas eu também fiquei 18 anos numa empresa. Mas isso vem muito da cultura, e isso ao longo do tempo a gente está estudando, está vendo esse movimento de mercado, onde hoje a gente pode ter múltiplas carreiras, ela não é mais linear, né? Ela pode ser uma carreira empreendedora, nós podemos ter várias profissões dentro da nossa carreira, empreendendo ou até mesmo dentro de uma empresa. Não significa que ficar dentro de uma empresa há muito tempo é errado, não. Daqui a pouco a pessoa está lá numa empresa, mas está fazendo outras coisas também. Então é um conjunto. Até tem um nome que faz umas 2, 3 semanas que eu ouvi também aí nas redes, né? O profissional slash, que é esse profissional aí que tem várias camadas, ou seja, um profissional que tem várias carreiras. Nós podemos ter feito direito, mas a gente pode empreender em várias outras frentes, uma liderança, ir para a área comercial, que hoje é também onde eu estou hoje, né? Mas isso que você fala faz muito sentido. E eu acho muito legal a gente olhar para o passado, ver o que funcionou até aqui, mas hoje olhando para o futuro, né, depois de você, outras gerações virão e vai ser muito mais diferente, vai ser muito diversificado, eu diria, né? Até porque hoje a nossa busca, ela não é mais tanto financeira, é importante, né, essa estabilidade financeira,
mais a qualidade de vida, o tempo com a família. Realização pessoal, né? Isso, eu acho que tem outros fatores. Eu não sei o que você pode trazer um pouquinho para nós também sobre esses outros elementos que compõem a carreira, né? Realização profissional é importante, mas eu acho que nós temos outras coisas, né, para colocar dentro da nossa vida, olhando para essa longevidade que você também nos trouxe, né? Com certeza. Se eu olho assim, a carreira como um todo, o que eu acho que hoje faz sentido, que cada um deve avaliar pessoalmente para descobrir qual carreira faz sentido ou não. Então, cada um de nós tem os seus valores, né? Tem a questão do autoconhecimento, mas que valores são essenciais e que eu não abro mão, e isso deve ser considerado para quando você está construindo a sua vida, né? Então, no meu caso, eu falo que eu tenho 2 valores que são muito fortes e que eu sempre considero nas minhas decisões de carreira. Um deles é o que eu chamo de amor ao aprendizado. Eu sou extremamente curiosa, eu tenho que estar em constante aprendizado, porque senão eu acabo travando, não funciona para mim estar num ambiente que eu não esteja sempre sendo desafiada e aprendendo, então isso é muito relevante. E outro princípio muito forte para mim, eu chamo de humildade, mas é um lugar que eu possa exercer esse papel, né? Não só de ensinar, mas também de aprender, de exercer empatia, um lugar que tenha valores que façam sentido, que tenham impacto na sociedade. E esse amor ao aprendizado e a humildade são coisas que eu pauto como essenciais para construir a minha carreira. E isso também implica na nossa vida, né? Então, quando eu estou pensando em carreira hoje, com o nível de maturidade que eu tenho, e talvez aqui alguns anos seja um pouco diferente, eu considero a minha vida como um todo, em que ambiente eu quero trabalhar. Mas, além disso, o meu projeto vida, o meu projeto pessoa, o que eu quero construir? E aí é uma avaliação muito individual. Tem pessoas que apreciam muito, por exemplo, e um valor é muito relevante, que é a liberdade. Então, liberdade de horário, flexibilidade, liberdade de trabalhar de qualquer lugar. Isso é uma coisa extremamente relevante para a pessoa. Então, ela precisa construir uma carreira que faça sentido com isso. Tem outros pontos. Agora, né, eu vou comentando um pouquinho. Serei mãe, né, em breve, então tem uma bebê aí vindo em outubro. Então a Ana está conosco aqui no podcast. Um podcast das meninas aqui. Meninas, isso aí. Mas é algo também que é relevante para mim. Então, poxa, criar uma família, né? Ter esse tempo de qualidade com a família, com os filhos, é relevante. Como que eu construo uma carreira que faça sentido com isso? Então, vem muito de uma autoavaliação, do autoconhecimento. Nem sempre a gente pode escolher. Tem momentos na nossa carreira que realmente são mais difíceis e que a gente precisa trabalhar, especialmente por condições financeiras, para conseguir chegar a um status que realmente a gente consiga se sentir bem. Mas, partindo de... sempre precisamos ter premissas e valores que não afrontem quem nós somos no ambiente de trabalho e qual projeto a gente quer além do projeto carreira. Qual que é o projeto vida? E aí isso é muito particular e eu acho que cada pessoa tem o seu, né? Exatamente. E assim, Thaís, não sei também o que tu pensa, né? Esses dias eu estava num encontro também, num painel, e um dos participantes perguntou... como é que você lida, né, com a tua vida pessoal e a vida profissional? E até uma das pessoas fez uma pergunta para o palestrante, falou assim, como é que você separa isso, vida pessoal e vida profissional? Naquela oportunidade, né, até o palestrante disse, né, não existe separação de vida pessoal e profissional, porque nós somos uma única pessoa, né? Então, como é que é isso para ti também? Como é que se enxerga, assim, esse encontro entre vida pessoal e profissional? O que você acha disso? Eu concordo com esse palestrante. Acho que, como pessoas, né, nós não temos como separar 100% vida profissional e vida pessoal, porque naturalmente acaba se misturando, querendo ou não, né? Então, eu acho que hoje em dia, isso tá muito mais natural. Talvez se a gente olhar alguns anos atrás, era muito separado realmente as pessoas. Tem um perfil no profissional, atua assim no profissional e no pessoal é extremamente diferente. Não vejo a hora de sair do meu trabalho e curtir o final de semana e viver minha vida pessoal. Pode acontecer? Pode, e tudo bem. Mas a verdade é que, no fim do dia, a gente é um só, né? Então, os meus valores pessoais vão se refletir no trabalho. Como que eu vou separar, né? Poxa, acabei de falar, eu adoro estudar, adoro aprender,
isso é na minha vida pessoal. No trabalho eu vou ser igual, eu vou carregar isso comigo. Faz parte tanto da personalidade quanto dos princípios. E, claro, aí existe alguns temas, né, que falam, precisa achar um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. A palavra equilíbrio também ela não é correta, porque não é 50% cada um. Depende do momento que você tá, você vai puxar um pouquinho mais o profissional. Dependendo de outro momento, você vai ter que fazer uma pausa ali na sua carreira ou tomar algumas decisões. Então eu vejo que o que a gente pode focar e tentar fazer sempre é balancear os pratos, né? As prioridades. O que são as suas prioridades hoje? Como você faz esse balanceamento e como você cria ali, né, uma rotina, uma vida em que você tenha a satisfação pessoal e no trabalho. Então, quando você se sente realizado, feliz e causando impacto no trabalho, isso faz você crescer enormemente na vida pessoal. Agora, quando você na vida pessoal também tá legal, tá com desafios, no meu caso agora é maternidade, passando por quantas outras coisas, o que eu não tô aprendendo que vai ser diferente e que eu posso levar para minha vida profissional? Então eu gosto de pensar assim, que na verdade não existe uma separação, é um mix e a gente sempre tem que estar olhando quais são as prioridades do momento na nossa vida. Legal, Thaís, e assim, também colaboro com o que você trouxe, com a resposta do palestrante. Eu sempre falei que somos um só, né? E aqui a gente já está num momento que nós estamos conversando já num desenvolvimento da nossa carreira, né? Então eu acho que existe lá no início uma ansiedade, né? Essa fase de ansiedade. Quando a gente entra propriamente na carreira, no trabalho, surgem essas questões e vida pessoal e vida profissional, mas a gente, com o autoconhecimento que você trouxe, a gente consegue ir desenhando um pouco melhor esse caminho, essa jornada. Então, eu acho perfeito assim o que você trouxe e eu compartilho, claro. Antigamente a gente ouvia muito, e eu trabalhei por um tempo com desenvolvimento de lideranças dentro das indústrias aqui do estado. E por muito tempo mais, antigamente a gente ouvia, não, o colaborador entra dentro da empresa, ele bate lá, né, o ponto, o crachá, ele esquece quem ele é pessoalmente, aqui ele tem que ser essa pessoa. Nessa evolução do mundo do trabalho, do mundo corporativo, a gente foi percebendo cada vez mais que se a pessoa consegue ser quem ela é, o resultado ele é muito maior dentro da empresa. E aí vem o desafio da liderança, e é para isso que a gente está aqui no Instituto Liderança e Liberdade, para buscar cada vez mais o desenvolvimento dessas competências do líder do agora, de agora para o futuro. Né? Se até agora funcionou algumas características, alguns jeitos e atitudes da liderança, daqui para frente não tem mais como ser, né? Porque se você estiver à frente de uma empresa liderando pessoas, você tem que entender que aquela pessoa tem a sua vida pessoal e profissional. E mesmo assim como a gente. Então, existe uma complexidade nisso. E que a gente busca aprender. E aí também colabora com o que você trouxe. Que você busca constante aprendizado. Eu também sou uma apaixonada por aprender. A minha carreira ela é um pouco confusa. Eu saí do direito pro administrativo, pro financeiro. Fui trabalhar com consultoria na área de desenvolvimento humano, que foi um desafio gigante para mim. E hoje, né, eu acabei nos últimos 5, 6 anos numa transição indo para a área comercial, onde eu me apaixonei e continuo até hoje. E a área comercial também tem os seus desafios. Mas independente de qualquer coisa, na área que a gente tiver, nós vamos falar de desenvolvimento de pessoas como nós, né? Então, estar à frente hoje de uma empresa, estar à frente, né, de uma equipe, ou estar à frente da família. A nossa família, você tá aí com a Ana, né? E também outras competências aí você vai ter que desenvolver, né, na maternidade, na condução de família, e a gente está sempre aprendendo. Eu não sei você, mas eu adoro esses desafios, adoro aprender coisa nova, adoro estar aqui nesse bate-papo, palestras, cursos, e foi por isso que eu me desafiei a estar aqui também no Instituto Liderança e Liberdade para desenvolver um pouquinho mais, né? Mas indo aqui nesse recheio que a gente está fazendo agora já num momento mais de desenvolvimento da carreira também, vamos falar, trazendo, né, carreira, todos nós buscamos por sucesso. Todo mundo busca isso no fim das contas, né? Você está estudando, você estuda, você lê porque você quer ter sucesso, você quer ter realização. Ao longo dos anos, eu também vi que a palavra sucesso, ela veio mudando um pouquinho de conceito dentro dessa jornada. E, Thaís, o que é sucesso para você? Nossa, essa é uma pergunta profunda, Profunda, né? O que é sucesso?
Acho que o sucesso para mim é eu chegar no final do dia, né, depois de um dia de trabalho, um dia produtivo, eu chegar e refletir, poxa, fiz meu melhor, fiz o que pude, aprendi muito e quero continuar assim, criando impacto, gerando boas ações. Então, acredito que o sucesso para mim ele é uma construção diária. Não é algo que eu vejo lá a longo prazo, isso aqui é alcançar o sucesso. Não, é todos os dias eu ter essa consciência de que eu estou construindo um caminho do bem, que faça sentido, que eu cause impacto e que no final do dia, sim, né, quando eu olhar a longo prazo, eu tenho orgulho do que eu estou construindo. Então, acredito que hoje, né, podem ter diversas definições de sucesso, mas é o que faz sentido para mim. Não sei se respondi, mas... Não, é isso mesmo, Thaís. E ao longo aí da tua vida e do que você, né, na tua família, conforme tu foi crescendo, o que era sucesso antes para as pessoas? Consegue trazer um pouquinho para nós? Voltando assim um pouquinho no tempo, o que eu achava que era sucesso primeiro? Passar no vestibular. O que eu achava que era sucesso? Conseguir uma superposição numa empresa. O que eu achava que era sucesso? Ter uma boa remuneração, fazer viagem todo ano. Enfim, a gente vai criando algumas metas ou às vezes alguns sonhos e se mistura um pouco com a palavra sucesso, mas não necessariamente é isso, né? E hoje eu vejo que realmente o sucesso é construído por várias pequenas conquistas no dia a dia, que quando a gente olha se tornam grandes pela consistência, pela constância, pela disciplina. E eu acho que é isso que eu sempre busco, assim. Então, né, até falando depois um pouquinho mais que eu falei, poxa, eu sou advogada corporativa, então eu me formei em Direito, né? Dentro do período que eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer inúmeros estágios. Então, atuei com juiz, com promotor, com procurador, com advogado. E para mim, ali, talvez o primeiro sucesso era conseguir passar na OAB e exercer a advocacia. E foi muito legal. Foi um momento único na minha vida ter passado na OAB, ter conseguido passar por essa fase que é tão temida, né? Especialmente para quem está na faculdade. Mas e depois? O que era o sucesso depois? Qual que seria o próximo passo? Eu acho que a partir daí, né, e aí depois eu posso comentar como que eu saí da advocacia e entrei na liderança, assim, como gestora, mas é a partir daí que eu comecei a ter um pouco mais de consciência e talvez mais maturidade de como construir uma carreira, de que eu entendo por sucesso, e muito mais do que o meu sucesso, eu gosto muito de ver as pessoas ao meu redor bem-sucedidas também. Eu acho que isso que é um dos maiores impactos que a gente pode ter. E isso que você traz sobre sucesso, né? Eu te fiz essa pergunta para entender justamente o que você pensa hoje sobre isso e, né, fazendo aqui um paralelo, é muito diferente do que as pessoas pensavam antigamente, que daí combina com aquela carreira que é linear, né, de seguir uma única carreira, e às vezes o sucesso é você entrar numa empresa, trabalhar muito tempo, ter dinheiro, comprar tua casa, comprar teu carro, sei lá, ter um imóvel em outro lugar, e hoje é muito diferente, né? É claro que a gente percebe hoje, né? A gente vai falar um pouquinho de geração X, Y e Z. A gente percebe que a cada geração esses valores vão ficando. Esse conceito também de sucesso também está ficando para trás, né? Então, e por outro lado, hoje na minha rede de relacionamento, eu me relaciono com pessoas de várias gerações, né? No meu trabalho, na minha família. Eu percebo que, principalmente aí a geração Z, né, Y, Z, enfim, e essa outra que vem agora, né, a Ana que tá vindo. É verdade. Enfim, que é a Alfa, ou nem sei qual vai ser mais. Mas o que a gente percebe? Essa ansiedade, muitas vezes, né, de acelerar as coisas, né. Eu converso muito, como eu falei pra ti, eu não tenho filhos, mas eu tenho 6 afilhados, cada um de uma geração. E aí eu acompanho um pouquinho esse momento de ansiedade do vestibular, e o que ser, e o que fazer, e essa pressa. Mas eu sempre procuro dizer, né? Não tenha pressa, aproveite esse caminho. E quando a gente vai caminhando, as coisas vão acontecendo, a maturidade, ela vem, a consciência começa a ficar maior, como você bem trouxe para nós. Mas
Para o jovem aí que a gente fala 18, hoje 20, é bem complicado, porque o fator ansiedade ele toma conta, né? Então, eu acho que o que você trouxe aí muito bem, né, colocado desses pontos, também ajuda o jovem de hoje a dizer, calma, né? Tem uma estrada aí pela frente, né? E gostei do que tu falou de sucesso, então acho que aqui a gente já vem costurando, né? Falamos aí do início da carreira, dessa ansiedade, do desenvolvimento de carreira, de sucesso de fato ser, né? Essa linha do tempo, mas essa conquista de pequenos degraus, eu diria assim, que você vai construindo. Cada degrau que você conquista é uma realização. E isso é sucesso, e eu concordo contigo. Sucesso hoje para mim é sim chegar ao final do dia, você ter... de repente ter ajudado as pessoas que convivem contigo, né? Uma das características da liderança, né? O bom líder é aquele que desenvolve outros líderes. Tem uma autora que eu gosto bastante, que eu leio, que ela fala assim, né? Vá pro palco, né? Chegue no palco, abra espaço e traga mais gente pro palco. Então eu acho que isso é legal, né? Um líder que consegue chegar na posição que ele tá e desenvolver outros, eu acho que aí também, né, esse caminho do sucesso. Então eu acho que isso é muito legal. E hoje, na tua posição, assim, né, você falou que hoje você fez uma transição de carreira, né, e eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente, né, da tua rotina, do que mais, assim, você gosta hoje nessa posição, que você saiu um pouquinho lá do direito, né, do exercício do direito para essa posição, e o que é mais relevante para ti hoje, o que te traz mais realização dentro dessa nova posição de transição? Show. Em termos de carreira, assim, pra gente continuar aqui na linha do tempo, em 2017, eu já estava formada, já tinha passado pelos estágios ali que eu comentei do direito, e eu tive a oportunidade de entrar aí na vida corporativa. Então, eu entrei para trabalhar numa empresa de tecnologia aqui de Joinville, chamada Asas, e fiquei nessa empresa por quase 8 anos. E eu entrei justamente para ser advogada. É aquele negócio que a gente fala, né? Poxa, me formei para ser advogada, é isso que eu vou ser agora. E aí eu comecei a exercer advocacia, entrei num ramo da advocacia bem diferente, que era o direito digital. Há alguns anos atrás não era tão falado, hoje a gente já fala mais. E o direito regulatório. E comecei a exercer justamente ali, fazer jurídico, parecer, legal opinion, trabalhar com contratos, e foi assim por um tempo. E chegou em um momento na minha carreira, acho que 2, 3 anos depois, que o meu líder, né, e aí a importância dos líderes na nossa vida, me perguntou se eu gostaria de seguir uma carreira mais como especialista e continuar focando assim muito mais no direito, ou se eu teria interesse em entrar para um cargo de liderança. Porque a gente precisava expandir o time, né? E eles estavam me contando comigo para realizar essa expansão e ver o que poderia ser feito. E ali eu acho que foi uma das grandes decisões que eu fiz logo no começo da carreira, porque eu poderia ter optado, né? Eu tive a opção de escolher entre carreira um pouco mais especialista ou pegar um super desafio, que eu nunca tinha participado antes, de ser líder. E ali eu escolhi ser líder. Então foi 2019, acredito, foi minha primeira experiência formal com liderança, e aí eu pude aprender aos poucos, porque à medida que a empresa estava crescendo também, desde a primeira contratação, desde o primeiro pedido de desligamento, como acompanhar a criação de um time, como cuidar dos rituais, das métricas, das pessoas. E eu pude exercer isso basicamente do 0 a 1. Então, com uma pessoa. E aí, depois, na minha experiência, eu cheguei a ter, indiretamente, respondendo para mim, mais ou menos 300 pessoas. Então, pude passar por essa carreira aí de líder. E aí que eu falo que, originalmente, eu me vejo como advogada, porque a minha base é onde eu consigo contribuir. Eu gosto muito, gosto do direito, gosto de contribuir com o jurídico. Mas que mudou um pouco, porque hoje eu vejo muito mais do que uma advogada, eu também me vejo como uma gestora corporativa. Eu amo estudar liderança. Se você me perguntar assim, inúmeros livros que eu gosto, cursos que eu fiz, pessoas que eu já, né, acabei me relacionando aí durante a carreira. E aí eu tive toda essa experiência de liderança nesses últimos, né, 6, 7 anos, trabalhando bastante com isso. E recentemente eu resolvi fazer uma pausa, assim, encerrei um ciclo grande nessa empresa que eu trabalhava,
por alguns motivos, mas a gente sempre, né, tem o próximo passo da carreira. E agora eu tô num momento novo que mistura aí a maternidade, né, claro, mas tá buscando novos aprendizados e novos desafios, sabendo que eu tenho esses dois amores, que é o jurídico e a questão de realmente ser líder, que eu vejo que, como advogada, carreira solo ou trabalhando sozinha, eu tenho um nível de impacto. Mas com um time, né, dentro de uma empresa, que é a minha realidade, no viés corporativo, eu posso ajudar muito mais a alavancar resultados e trazer um impacto muito maior para a sociedade. Então eu vejo que a minha construção de carreira, ainda eu espero que tenha muitos e muitos anos, ela tá indo para esse caminho, assim, como que eu gero mais impacto usando os conhecimentos que eu tenho, promovendo pessoas, que nem você falou, puxando elas para cima, desenvolvendo novos líderes abaixo de mim, e é isso que tem me estimulado muito hoje em dia. Ai, que legal, Thaís, e assim, eu fico muito feliz de te ouvir falar, porque hoje a gente tem até dentro das empresas, né? Eu trabalho muito interagindo com empresas, com indústria, e a gente vê cada vez menos pessoas querendo ser líderes. Então a gente tá, pelo que eu ouço e pelas pesquisas, a gente tá aí meio que numa crise de líderes. Nós não temos. Tanto é que nós temos hoje aí no mercado muitas instituições fazendo e promovendo desenvolvimento de liderança. Por quê? Porque justamente não tem. E eu fico muito feliz e te parabenizo pela coragem, né? Também jovem e também sair do direito, né? Que é uma carreira um pouco mais formal, é um pouco mais teórico, eu diria, um pouco mais focado, né? Do que você sair disso para abrir para algo que é maior, que é liderar pessoas. E aí você trouxe um exemplo fantástico de que liderança é uma competência que pode ser desenvolvida. Então, por muito tempo eu ouvi, tá? Ah, não, para ser líder você tem que nascer. Liderança é algo nato, né? Tá no sangue, você tem que nascer. Claro que eu já li sobre isso e aí a neurociência traz um pouco. É claro que existem pessoas que sim, têm uma predisposição maior pelo seu comportamento, pelo seu perfil, e aí você falou de autoconhecimento, existem hoje muitas ferramentas que nos auxiliam no autoconhecimento, para você entender qual é o seu perfil, né? Se você é mais, enfim, sei lá, extrovertido, introvertido, se você tem uma dominância maior, se você é mais para resultado, se você é mais, né, para controle, existem ferramentas, e essas ferramentas nos ajudam nesse desenvolvimento das competências de liderança. Então, claro, o que a gente está falando aqui não é uma verdade absoluta, né? A gente está trazendo a nossa experiência daquilo que a gente vive e daquilo que a gente estuda. Mas cada vez mais eu percebo que isso que você traz é muito verdade. De que a liderança é uma escolha, você escolheu. E você escolheu também se desenvolver e estudar para ser líder. Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Assim, se eu quero ser líder, eu escolho e eu posso me desenvolver. E aí você pode se desenvolver como? Assim como você fez, estudando, buscando aqui o Instituto Liderança e Liberdade, que é um instituto que forma líderes, e aí a gente tem aqui, né, uma carreira, a gente tem várias formações e ações para que a pessoa possa se desenvolver. E é claro que a gente se desenvolve em conjunto também, nas nossas trocas aqui no Instituto, nos encontros que a gente tem. Então é perfeitamente possível se desenvolver, né? Eu concordo. E complementando até, tem muitas pessoas que não querem ser líderes, né? E tem as pessoas que querem, mas ainda não sabem como fazer. E eu sempre falo que você não precisa esperar um cargo formal de liderança para exercer a liderança na prática. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ser promovido a líder ou ter um nome de cargo para exercer a liderança. Um exemplo aqui no ILL, né, que a gente participa como associadas, a gente está exercendo a liderança, a gente está participando aqui de um podcast, está participando de reuniões, pode liderar um projeto, um grupo de trabalho. Então a gente pode desenvolver skills de liderança fora até do ambiente de trabalho, às vezes na comunidade, né? E eu acredito muito que existe toda a parte teórica, e eu adoro, eu gosto de estudar, você também, né? Então a gente gosta de estudar liderança, mas a liderança é algo que se aprende na prática. Então, se você de alguma maneira puder experimentar
a liderança, antes de tomar uma decisão se quer ou se não quer, faz bastante sentido. Então, pega um projeto, participa de um grupo, né? Começa, de repente, dentro da sua empresa, onde você trabalha hoje, participar de como owner, né, ou como responsável de um projeto diferente, que não seja ali, de repente, relacionado com o seu trabalho. Tem empresas que têm CIPA, né, tem empresas que têm outros grupos que desenvolvem iniciativas, porque a liderança, ela pode ser aprendida, e quanto mais exercida, mais a gente vai ganhando, assim, a bagagem que precisa para se tornar líderes melhores. E o que a gente precisa, né, no Brasil, enfim, no mundo, são pessoas, são líderes melhores que causem mais impacto e que com certeza a gente precisa desse momento de aprendizado, né? Que não vem só por uma carreira formal. Não, com certeza. E assim, né, falando, a gente tá indo aqui no nosso bate-papo por um final, assim, para deixar também aqui para as pessoas, né, algumas dicas, até algumas inspirações, na verdade. E eu achei muito legal que você trouxe que liderança não é cargo, não precisa esperar esse cargo, né? Liderança é você assumir algum projeto, inspirar as pessoas, né? Inspirar, engajar, levar, né? De repente até desenvolver a mentalidade. Então, cada vez mais a gente percebe liderança não é cargo, né? É o poder que você tem de influência sobre o meio que você tá, principalmente, né, claro, de levar para algum projeto, de fazer o bem para alguém. Então, foi muito legal isso que você trouxe. E eu vejo muito hoje nas empresas as pessoas esperando ter um cargo. Ah, então tá, então eu tô aqui fazendo meu trabalho e, enfim, só vou assumir outros desafios e responsabilidades depois que me derem um cargo. E aí fica lá esperando. E não é assim. Eu estive ontem, inclusive, conversando com um gerente até de logística de uma grande indústria aqui da nossa região, e ele também falou um pouquinho do momento dele de carreira, que ele está na empresa já há 13, 14 anos, e ele disse: olha, Lu, eu sempre estive preparado para ser líder, mas a gente tem muita pressa, e quando a gente entra numa empresa não é assim. Então ele falou que a própria empresa tem ciclos de alta, ciclos de baixa, e a gente precisa ter paciência, esperar essas ondas, e chega um momento que a empresa vai te oferecer um cargo de liderança. E aí qual é a diferença? É que você tem que estar preparado, porque às vezes está na onda de realmente você ter a oportunidade, e aí você não se preparou. Então, assim, se mantém aprendizagem constante, é o que eu falo, né? As pessoas precisam ter esse preparo, porque daí dentro de uma empresa, a hora que a oportunidade vem, tu tá preparado, né? Então a gente precisa se manter em constante aprendizagem. Eu acho que outro ponto bem importante que você trouxe também, nessa linha do tempo de carreira, é você, né, passar por esse desenvolvimento. E aí, até os 70, até os 80, a gente vai estar se desenvolvendo. Eu vejo pelos meus pais, estão sempre se reinventando, sempre fazendo alguma coisa, né? Para não parar aí no tempo também. E eu percebo assim, vai ter gente que de repente você vai fazer um exercício do autoconhecimento e vai dizer: poxa, eu não quero ser líder, eu vou seguir, daí de repente é o que você trouxe, a carreira de especialista, e eu vou ser feliz, vou ter sucesso e tá tudo bem. Ah não, eu quero me desafiar para ser líder, para ser um gestor. Você vai ter que desenvolver as competências. Já ouvi pessoas: poxa, eu quero tanto ser líder, mas eu não consigo. Consegue. Se é uma escolha, se você quer, se você se desenvolve, tá aí a tua prova também. Ninguém nasceu líder, né? A gente vai crescendo, vai se desenvolvendo. Eu gosto muito, não sei se tu deve gostar de ler, do Cortella, que ele fala assim: a gente não nasce pronto. A gente nasce, vai se transformando, vai se fazendo e vai ficando bom naquilo que a gente se propõe, né? E talvez um tabu que a gente tenha que quebrar, né? É que se espera muito que o líder seja perfeito, que o líder não erre, né? Que o líder vai saber todas as respostas sempre, mas na prática não é isso, né? Tem um artigo de Harvard que fala que é na defesa do líder incompleto, porque todos nós estamos em constante aprendizado, todos nós vamos errar, vamos acertar, vão ter momentos mais difíceis na vida do líder. Então, se a gente tem essa consciência, poxa, o líder nada mais é que uma pessoa que está ali também se desenvolvendo e que, né, lidera, e eu gosto muito da liderança pelo exemplo, né, mas que tenha essa isso visão mesmo. A gente consegue entender, poxa, eu sei que nessa carreira eu não preciso ser um líder perfeito que jamais vai errar. Não, eu preciso estar comprometido com o meu desenvolvimento e comprometido com o desenvolvimento do time. Se a gente vai com essa consciência que há um processo contínuo de aprendizado,
né? Talvez a minha liderança hoje seja muito diferente da minha liderança de 5 anos atrás e que vai ser diferente da de 20 anos, mas se a gente está num constante aprendizado, isso que causa um impacto, né? E eu falo liderar pelo exemplo, porque é algo que realmente me marca e eu tento fazer isso. Mas de nada adianta você falar, eu quero que os meus liderados sejam pontuais. E aí você não é pontual. Eu quero que os meus liderados entreguem com base em métricas. Aí você não entende de métricas. Não, então acho que o primeiro passo para você ser um líder de sucesso, ser um líder realmente de alta performance, é se autoconhecer e liderar pelo exemplo. Nada melhor do que você demonstrar primeiro o que você quer que sua equipe faça, né? Então, acho que os melhores líderes que eu tive até hoje puderam me ensinar isso, justamente de ser autênticos e liderar pelo exemplo. Não, exatamente, perfeito, Thaís, o que você traz. E essa coisa da coerência é algo que para mim também é muito relevante. Como eu tenho passei por um bom tempo dentro de uma única empresa no mundo corporativo, eu presenciei, e aí, né, eu acabei presenciando tanto líderes bons, líderes que me puxaram, que me jogaram, que me ensinaram, líderes que não foram bonzinhos comigo, né, mas isso me fizeram crescer. E também passei por lideranças que não me inspiravam. Se eu for ver hoje, as lideranças que eu me desenvolvi foram lideranças que me inspiraram, por isso que você está falando. Foram lideranças que lideraram pelo exemplo, pela coerência, né, entre discurso e prática. Lideranças que você sentia que era um interesse genuíno pelo teu desenvolvimento, né? E quando eu percebi que eu estava, né, num momento onde com líderes e pessoas que não estavam mais me inspirando, com líderes que não estavam mais também me fazendo crescer, né? Isso também acabou me desmotivando. E eu acho que aí também a gente tem que ter a coragem de observar esse cenário e dizer, poxa, isso também não é para mim, né? Escolher estar ou não estar. E tem algo que eu ouço muito também de uma autora que eu gosto de ler bastante, que é a Carol Manciola, não sei se você já ouviu falar. Não, ela é uma autora mais na área de vendas, na área comercial, mas ela sempre fala, né, onde você tem que se diminuir para caber, é melhor você não ficar. Então, assim, é bom a gente ficar onde a gente, de fato, pode ser autêntico, ser a gente mesmo e desenvolver e poder executar toda a nossa potencialidade, né? Todo o nosso talento a serviço. E aí colabora um pouquinho com o que tu trouxe, né? O líder, ele é um eterno servidor. Dentro das competências de liderança, a pessoa, para ser líder, precisa gostar de servir. Precisa se colocar no lugar do outro, essa característica colaborativa, cooperativa, né? Aquele líder do comando e controle. Isso não faz mais sentido. Não faz mais sentido, né? A gente percebe hoje que isso afasta a equipe. Então, para um time engajado, a gente precisa, de fato, ter tudo isso que você trouxe como inspiração, né? De servir, de ser coerente, de liderar pelo exemplo. Então, acho que aqui já tem, nesse podcast, várias dicas, né? Falando um pouquinho de carreira, a gente falou muito de carreira, dessa ascensão, desse crescimento. A gente falou um pouquinho sobre conceito de sucesso, por fim, dessa escolha de como escolher ser líder e como desenvolver essa carreira de liderança também. E pra gente aí também ir encerrando, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, Thaís, assim, num momento mais, né, de inspiração para quem está nos ouvindo. Eu falo sempre, né, conselhos, se fosse bom, não seria de graça, mas a gente está aqui num propósito juntas também de compartilhar um pouquinho da nossa experiência, mas quais, de repente, conselhos aí para quem é mais jovem que está nos ouvindo, ou para quem está aí num intermediário de carreira? O que você diria com a tua experiência, né, também, e com aquilo que ainda você pretende e planeja viver? O que você deixaria aí de mensagem final também para quem está nos ouvindo? De mensagem final, eu vou usar o meu grande aprendizado do ano de 2025, que eu acho que faz bastante sentido, e é o que eu tenho sentido na pele ultimamente, mas é que se existe um fato que é incontestável na nossa vida, é que as coisas mudam. Então, como que a gente lida com a gestão de mudanças? Eu acho que me apavora muito mais a questão de ficar parada, de ficar estática e parar de evoluir,
do que a mudança por si só. Mas a mudança, ela também traz ali uma demanda de coragem. A mudança demanda bastante em termos de autoconhecimento, claro, mas em termos de novas fases. E muitas vezes a gente tem medo de mudar. Então, o que eu posso deixar de recado e que eu tenho aprendido nesse ano é que as mudanças acontecem e a gente tem um grande superpoder que a gente pode escolher como lidar com as mudanças das nossas vidas. Então, se você se sente de alguma maneira estagnado ou se não tá feliz, não tá, né, como a gente conversou bastante hoje, não tá sentindo que tá no seu 100%, no seu máximo, considere mudar, não tenha medo de mudanças, as mudanças fazem parte da vida e nos fazem aprender muito mais. Então, esse ano eu tô passando aí pela mudança primeira, assim, da vida, mais em relação à maternidade, que foi, né, algo que tá passando agora. Tive que tomar decisões em relação a encerramentos de ciclos, novos ciclos, e eu acredito que tudo isso tem contribuído para o meu crescimento e para minha maturidade em termos até de inteligência emocional, assim. Então, o que eu falaria é isso mesmo, gente, a vida ela é cheia de mudanças, a gente precisa ir abraçando elas, entendendo o que vem de aprendizado de cada uma, e com base nisso a gente consegue crescer e se tornar não só profissionais, né, mas pessoas muito melhores. Muito bem, Thaís. Eu acho que resumiu bastante aí do que a gente falou, né? Então, nossa, eu queria te parabenizar e te agradecer, né, por esse momento e por você ter trazido essa tua experiência que serve como aprendizado. Eu falo que nós estamos em constante, como você falou, aprendizado. E a gente aprende de várias formas. Lendo um livro, ouvindo um podcast, fazendo uma formação, uma pós, uma graduação, enfim. Mas a gente aprende assim na troca, né? Eu gosto muito de um autor, não sei se você já conhece, eu também deixo aí como recomendação para leitura, que é o Roberto Crema. O Crema, ele fala muito que a gente também não faz nada sozinho, né? Então, que a gente aprende e se transforma nos encontros. Então, olha quanta coisa a gente aprendeu aqui hoje, né? Quanta coisa a gente conversou e muito bem aí você trouxe, né, das escolhas, enfim. E queria também deixar como... não um conselho, mas talvez uma dica. A gente vive muito uma era digital, né, Thaís? Muito WhatsApp, né? Muito essa coisa das redes sociais. Eu também estou vendo um movimento mais do presencial. As pessoas têm falado, vamos almoçar junto, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Esses encontros presenciais de troca também nos fazem aprender. Então, também queria deixar isso de que eu ouço muito nas empresas, né, uma deficiência das pessoas de se relacionar. Esse medo, às vezes, do cara a cara também. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa exercitar e talvez a gente, né, que tem essa possibilidade, talvez, de exercer a liderança, de também influenciar um pouquinho mais para essa presença, né, nesse olho no olho que se perdeu aí com a pandemia, né? Então, muito legal. E acredito que, para mim, foi inspirador te ouvir, né, de conhecer um pouco mais, de estar aqui no Instituto Liderança e Liberdade, mas a gente entrou agora, né? Recente, no último processo seletivo, então a gente também está aqui se conhecendo e quero aproveitar e já deixar o convite para quem está nos ouvindo. Nós entramos agora no último processo seletivo, mas aqui no Instituto Liderança e Liberdade, né, o método de ingresso é por processo e o processo ele abre no mês de setembro e no mês de abril, então se você gostou, se interessou também, né, busque aí nas redes sociais, nós temos o LinkedIn do Instituto Liderança e Liberdade, nós temos o Instagram, temos também aí o YouTube, onde vai estar aqui o nosso podcast também, então nos acompanhe nas redes, venha participe, a gente tem aí um evento anual também, então nos procure, busque, enfim, para estar de repente, se fizer sentido para você, junto conosco nesse desenvolvimento aí também das competências de liderança. Thaís, assim, parabéns, foi inspirador, muito obrigada pelo teu tempo, por estar aqui conosco, né, dividindo um pouquinho aí da tua experiência. E se alguém quiser te encontrar nas redes, você quer deixar pra gente quais aí as suas redes sociais? Claro, o meu Instagram e o meu LinkedIn é @ThaísConcílio. Então podem me seguir, eu coloco algumas dicas, compartilho um pouquinho da minha vida por lá. E agradeço muito, Lu, pra mim também foi um super bate-papo, aprendi bastante com você. Que nem a gente falou, esse momento de troca, a gente aprende tanto, né? É realmente muito inspirador e agradeço o convite aí do ILL por fazer parte desse podcast.
Muito bem, muito obrigada. E obrigada a vocês por estarem conosco até agora, né? Nos ouvindo aí também. E conto aí com o apoio de vocês para nos ouvir, para de repente estar um momento aí com a gente, venha fazer parte aí, colaborar e cooperar aí também com o Instituto Liderança e Liberdade. Muito obrigada.